Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a segunda paralela garagem São Francisco, né? A nossa maior referência, a segunda paralela garagem São Francisco, né? E estamos ali hoje, 7h30 da noite, com o nosso sexto elo da campanha, o Vale de Ossos Secos, orando, né? E pedindo que Deus venha trazer vida e vida em abundância para nós, em todas as áreas sentimentais, emocionais, financeiras, espirituais. Pedindo a Deus que venha derramar da bênção em abundância sobre nós no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, maravilha, né? E graças a Deus por isso, nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Amanhã a igreja tem a reunião da Mocidade Soso e domingo nós temos 4 horários de Santa Ceia, de manhã à tarde, 2 horários pela manhã, às 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã, depois às 5h30 da tarde e depois às 5 horas da tarde, desculpe, depois às 6h30 da tarde, na grande Santa Ceia, né, a metade do ano, né, tem uma passagem de Amós que diz, né, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, né, no meio do tempo, né, enfim, não é uma alusão só ao versículo, né, mas a bem da verdade é essa, né, pedindo a Deus para poder nos ajudar. Daqui a pouco, final de ano, nós já estamos em setembro, semana que vem, aliás, já estamos em julho, né? Semana que vem nós já estamos em segunda quinzena de julho. As coisas, elas são corridas, são apressadas, são aceleradas, infelizmente. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, né? E nós estamos nos preparando para uma mudança uma mudança dos nossos encontros, né? Nós temos estado juntos, graças a Deus, há mais de um ano, né? Após a pandemia, nós começamos a fazer as nossas atividades, os nossos encontros online, sempre meio-dia, de 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, meio-dia. A quarta-feira à noite, esse ano começamos com a meia-noite a oração das causas impossíveis, onde nós estamos ali juntos, orando e pedindo a Deus para poder estar abençoando, guardando, livrando, operando na sua vida de uma forma a apoiar a sua vida, a estar junto, te ajudando, em nome de Jesus, a encontrar o milagre, a bênção que você precisa. E nós, graças a Deus, né, estamos conseguindo fazer isso. Essa semana, por exemplo, uma semana de oração às 3 horas da madrugada, uma oração de busca mesmo, né? Pedindo a Deus para poder continuar abençoar a nossa vida em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Enfim, mas nós estamos nos preparando para uma mudança, né? Para nos facilitar e estarmos mais presentes, né? Não é o fato de nós apenas fazermos o nosso encontro, o nosso momento de estarmos juntos, mas é muito mais um compromisso que nós temos, né, de estarmos juntos. E esse compromisso ele tem que estar bem, né, não esteja, né, mas bem trabalhado. Então, eu vou avisar essa semana que vem nós vamos fazer também essa mudança, vamos soltar nas mídias os nossos horários das nossas inserções online, que irão passar, sem ser essa semana que vem a outra, né, depois do dia 18, vamos começar na semana do dia 20. Nós vamos começar a passar o programa, preste bem atenção, o programa Encontro com a Palavra será terça e quinta-feira, meio-dia. Terça e quinta-feira, meio-dia, nós estaremos com o programa Encontro com a Palavra. Na quarta-feira, às 11h30 da noite, toda quarta-feira, 11h30, programa Liberdade e Vida com a oração da meia-noite. Então nós vamos estar fazendo 2 momentos durante o meio-dia, na terça-feira, na semana do dia 20, me parece que 21 ou 22, depois eu tenho que conferir
no calendário, então você já vai, eu vou passando para você essas informações. Na terça-feira, meio-dia, na quinta-feira, meio-dia, porque aí nós temos o meio da semana, início de semana e final de semana fica meio puxado, meio complicado e a gente não quer faltar com os irmãos. Aí vem a novidade, quarta-feira, 11h30 da noite. De 11h30 à meia-noite, nós encerramos com a oração do impossível, a oração das causas impossíveis, com o programa Liberdade e Vida. Esse programa, Liberdade e Vida, era um programa que nós fazíamos via rádio, e era um programa muito bom, muito bacana, muito precioso, né? E a gente tinha muita coisa bacana, né, para poder fazer. Era um tempo de louvor, pedido de oração, era um tempo bem legal mesmo. E ganhamos pessoas para Jesus com esse programa, que foi uma das maiores conquistas nossas, vamos dizer assim, não apenas ir à rádio, íamos para a rádio 11h30 da noite, íamos para a rádio meia-noite, depois começamos a ir para a rádio às 10 horas e puxamos um pouco mais cedo por causa dos nossos compromissos, não só ministeriais, mas pessoais, família, enfim. Então o que acontece? Aí nós começamos a fazer um trabalho bem bacana no rádio. E a maior conquista nossa foi a gente ter ganhado algumas pessoas para Jesus. Eu tive o prazer de estar numa igreja onde a pessoa veio até a mim, se apresentou e falou que havia aceitado Jesus no programa e foi para a igreja Filadélfia, enfim, foi algo muito bacana. Foi bacana a gente ter ouvido essa questão desse testemunho. Então isso é muito legal, sabe? Muito legal, muito bacana mesmo. Isso ajuda, isso motiva a gente. Então a gente quer que o programa Liberdade e Vida tenha essa envergadura, vamos dizer assim. Tenha esse propósito agora através do Facebook, através do YouTube, né? Meia hora, 45 minutos. É o que nós vamos estar usando dentro das nossas mídias para poder estar abençoando e alcançando outras pessoas no nome de Jesus para a glória do Senhor. Então nós vamos, né, ter essa oportunidade de fazermos este programa ao vivo, sempre às quartas-feiras, às 11h30 da noite. Semana passada nós estávamos pensando sobre isso, conversamos com a minha esposa essa semana, e ela, né, achou que seria interessante, porque segunda-feira, início de semana, é complicado, não é que é complicado, né? Muitas coisas, enfim. Às vezes tem reunião, gosta, segunda-feira teve reunião, a reunião, né, foi 1h30 com o presidente da igreja, via online. Foi uma reunião muito boa, né, com atividades para final de ano, coisas administrativas. Enfim, foi muito bacana, foi muito produtivo. Então, a gente está preparando para que na semana do dia 20 a gente possa já começar. Aí a gente vai fazer um cartaz, um folhetinho, né, um fly, né, para poder a gente distribuir, e um postzinho para a gente poder distribuir e notificar o pessoal aí da nossa mudança aí bacana. Tenho certeza que vai ser legal. Meio-dia, porque a gente tem um Salmo 91, fala da mortandade que assola ao meio-dia, né? Da peste perniciosa. Então, meio-dia é um momento que está sendo desafiador, mas a gente vai estar aí orando, buscando a Deus, pedindo a Deus para poder estar abençoando de uma forma muito preciosa e poderosa em nome de Jesus, tá bom? Então, vai guardando aí esse horário. Terça-feira, meio-dia. Quarta-feira, 11h30 à meia-noite 15, né, uns 45 minutos, com a oração no final, a oração do impossível. E na quinta-feira, ao meio-dia. Tenho certeza que será uma bênção para a glória de Deus. Apenas essas mudanças e trazer o programa Liberdade e Vida de volta. Amém? Vamos lá, trabalhando e sempre mostrando séries, né? Bacana para a gente poder estar discutindo, conversando em nome de Jesus nesse horário, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus, aleluia, com o intuito sempre de edificar a sua vida em Cristo, né?
edificar a sua vida na presença de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Amém? Bom, nós falamos sobre muitas coisas preciosas esses dias. Estamos encerrando a série Obras da Carne, Frutos do Espírito, e graças a Deus estão guardadas, né, no YouTube, guardadas no Facebook, e a gente fica muito feliz pela oportunidade de nós termos a oportunidade de ministrarmos e aprendermos coisas preciosas. E já estamos chegando ao fim, hoje nós encerramos. Nós falamos hoje sobre mansidão e domínio próprio, vai ser muito bacana, né? Encerramos, e semana que vem, segunda-feira, a gente, né, vem com uma outra proposta para terminar o livro de Gálatas, capítulo 6, falando sobre a lei da semeadura. Gálatas, capítulo 6, a lei do semear. A palavra de Deus fala que de Deus a gente não se zomba, aquilo que o homem semeia, certamente ele colherá. Então, vai ser muito interessante falar sobre essa lei de semeadura. Às vezes a gente olha a lei da semeadura, né? Mas é em todos os sentidos da nossa vida, o que nós estamos semeando. E a nossa palavra é a principal semente, né? Então, vamos falar de coisas bem interessantes na semana que vem, se Deus quiser, no nome de Jesus. O oitavo e o nono fruto, né? O oitavo fruto, né? Que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20 e 21. A palavra de Deus fala que é a mansidão, né? Vem do grego brautes, brautes, né? Prautes, né? Vem de uma palavra grega que quer dizer moderação associada à força e à coragem. É uma moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade. Como é que é esse negócio? Ficar irado com equidade. O que é equidade? Equidade é a apreciação, julgamento justo, virtude de quem ou do que manifesta o senso de justiça, imparcialidade, respeito, igualdade de direitos, né? Atitude, comportamentos e fatos. Então, por exemplo, a moderação ela é uma associada à força e à coragem de agir, né? Mas de forma justa, de forma correta, de forma que imparcial. Não quer dizer que, né, a gente é manso, então não. Eu posso irar-me, mas de forma justa, correta, não abusiva, não humilhante, mas eu posso ter essa inclinação quando for necessário e também com humildade submeter-se quando for preciso. Mansidão. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, diz assim: devem corrigir com mansidão os que lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então ele fala dessa conversa mansa, dessa atitude de mansidão, mostrar, orientar, conduzir, falar, direcionar, para que a pessoa não caia numa cilada de Satanás e acabe perdendo a sua alegria, a sua saúde, a sua fé, enfim. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, e estejam sempre preparados para receber a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, para a mansidão de Jesus, né? Para a mansidão de Jesus, ou seja, explicar com mansidão aquilo que por que temos a nossa fé, por que nós cremos, por que nós seguimos, por que nós agimos, por que nós vivemos dessa forma, tudo isso feito de uma forma bem mansa, mostrando, né, um equilíbrio, a humildade, como também é dito aqui, né, no significado da palavra. Em Mateus 11, 29, diz assim o Senhor Jesus: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas. Olha que legal, que bacana. Então Jesus ele traz os seus discípulos, os seus ouvintes a ele, fala deste jugo, desse que é o ensino, o aprendizado, fala desse jugo que é o saber da palavra, o compreender as coisas de Deus, e ele fala que sou humilde e manso de coração. Não é uma mansidão pacata, uma mansidão de expressar, de falar, de conduzir as coisas, de explicar, de ensinar, como ele mesmo diz. Em Marcos capítulo 3, versículo 5, fala assim: irado, olhou para os que estavam em sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Então, ele fala de irado por causa da justiça, não de uma forma irada, mas mansa. Irada, mas regada de justiça, de equilíbrio, né? Não de uma forma ignorante, estúpida. Em 2 Coríntios, capítulo 10, 1 fala assim: e eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês que eu sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Olha que interessante. Ao estar com eles, ele está em mansidão, em bondade. Desculpe, aonde eu estou é meio friozinho. Não sei se você já deu para poder perceber, aonde, né, o escritório aqui de casa é um pouquinho frio, mas glória a Deus, aleluia. Vamos passar lá. Bom, mas e quando ele está distante, ele é audaz, né? Ele exerce com coragem, com firmeza, né? Não de uma forma ignorante, não, nada disso, né? Quanto aos outros, no capítulo 10, o mesmo capítulo 10, versículo 4 e 6, ele fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos argumentos com toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Olha que coisa interessante. Então, esse levar cativo, esse levar o pensamento, esse levar as ações a Cristo, né? Para ter equilíbrio na resposta, no dizer, no falar, mansidão para se expor, para se explicar. Gálatas 1,9 diz: como já sabemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho dentre daquele que já recebemos, ou seja, já receberam, que seja anátema. Então ele faz essas comparações. Ele fala algo de uma forma mansa, mas ele fala também de uma forma mansa, mais pesada, mais dura, né? Em Números capítulo 2, versículo 3, diz assim: ora, Moisés era um homem muito, muito paciente, mas mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, olha só, um homem manso. Moisés era um homem tranquilo, um homem de mansidão. Mas quando você vê o capítulo 32 de Êxodo 19, 20, diz assim: não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada do lado leste do Jordão. Disse-lhe Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês me armarem para a guerra. Então ele tem essa declaração mansa, ele tem esse viver manso, esse viver abençoado, de mansidão, mas também tem a ação da justiça, do que é certo, daquilo que é errado. Então, mansidão não quer dizer que você, né, não pode falar a verdade. Não, você deve falar a verdade com mansidão, deve ser com mansidão, sempre com base na justiça, sempre com base naquilo que é reto, naquilo que é justo, né? Então, a mansidão, ela é necessária na nossa vida, porque no falar brando a gente dissipa a confusão, a ira,
Provérbios fala sobre isso, né? Esse falar manso que destrói todo sentimento ruim, esse falar manso que nos ajuda a desfazer de todo momento ruim, pesado, né? No meio da gritaria, no meio da confusão, da voz alta, não se resolve nada, não se faz nada, não se entende nada, não se alcança nada. Então, o ser manso ajuda muito você, no momento de mansidão, raciocinar, pensar, organizar a sua fala, o que você vai dizer, diferente no momento de ira. Mesmo Moisés, como nós vemos aqui, um homem mais manso, ele, na hora que ele foi ficar irado com relação a certas atitudes, ele fez de uma forma mansa para organizar a sua fala, como, por exemplo, um momento em que Deus havia de exterminar o povo judeu por causa de tanta murmuração. Moisés, ele organiza os seus pensamentos de uma forma mansa, organiza a sua fala e fala assim, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, porque se o Senhor destruir esse povo aqui, o que os outros povos vão dizer do Senhor como Deus que tirou esse povo do Egito de agora para matá-los no deserto? Olha, uma fala dura, mas com justiça, com verdade, equidade. Uma expressão de equidade, uma fala de equidade. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Não é interessante? Não é uma verdade isso? Não é uma verdade essas coisas? Bacana isso, né? Isso é muito bacana. Então, você vê que a mansidão, desculpem, a mansidão ela tem o poder de nos ajudar a organizar os nossos pensamentos. E geralmente nós seremos desafiados na mansidão quando estivermos passando por um momento difícil, né? De debate, de confusão, de briga, enfim. Aí vem o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Temperança, para nós encerrarmos, temperança, né? O que esse fruto fala, né? O que quer dizer esse fruto chamado temperança? Temperança é o controle sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais e também a pureza. Temperança, ela... Vamos usar um exemplo muito simples, muito simples. Você já comeu uma carne destemperada? Ela é horrível, né? Agora você já comeu uma carne, vamos pegar um negócio bem legal aqui, só para provocar você no almoço agora, uma picanha com sal, né, com páprica, aquele sal, né, aquela coisa bacana por cima, bem temperadinho, você vai fatia, você come muito, porque há um tempero. Então a temperança é como se nós disséssemos assim, eu estou temperando os meus desejos, as minhas paixões, as minhas vontades, eu estou temperando elas. Ou seja, eu estou trazendo um equilíbrio para elas, né? Eu estou trazendo um gosto, ou seja, se eu não me controlar, a temperança quer dizer domínio próprio, se eu não me dominar, eu posso destemperar situações. Olha que coisa interessante, não sei se você conseguiu entender. Se eu não exercer o domínio próprio, usando essa figura de salgar, de temperar, usando a palavra temperança, domínio próprio, então, se eu não exercer um domínio próprio na minha vida, na minha fala, na minha conduta, nos meus desejos, nos meus anseios, nas minhas vontades, se eu não exercer esse tempero, eu vou causar um destempero, vou causar um exagero, vou causar desculpa a palavra, não sei se seria essa, um desatino nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas atividades. Eu vou causar um grande problema se me faltar esse domínio próprio. Então a palavra de Deus, ela trabalha muito. Quantas vezes, por causa do domínio próprio, nós fizemos coisas erradas? Uma vez eu fiz algo muito errado, Deus me levantou durante uma madrugada,
3 vezes falando para mim não fazer uma compra. Eu fiz uma compra, perdi aquela compra, e aí eu voltei de viagem aborrecido, entristecido, não porque eu perdi a compra, porque eu deveria ter ouvido a voz do Espírito Santo. Mas a gente estava tão empolgado, né, em conseguir alcançar, né, o produto. Era um computador, era um notebook. Olha, poderia ter esperado, poderia ter comprado na cidade, poderia esperar um outro momento, mas eu fui, né, eu fui ímpeto, né, eu não tive um domínio próprio das minhas vontades, né? Esse desejo de comprar, né? Tem muita gente que compra o que não precisa, vai pagar com o que não tem para mostrar para quem não deve. Isso é realmente a falta de domínio próprio, de temperança. Compra o que não precisa para pagar com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não deve mostrar. É aí que está o caldo derramado da falta do domínio próprio, né? Infelizmente eu viajei muito triste, foi uma viagem triste, infelizmente, porque eu fui fazer isso, né? Não devia ter feito isso, mas eu fui fazer isso. Acabou que eu, né, fiquei depois triste, não por causa do produto em si, mas o Espírito Santo, né? A gente se entristeceu por causa do Espírito Santo, né? Que veio falar com o nosso coração, veio falar com a nossa alma. Enfim, é o domínio próprio. Em Tito, capítulo 1, versículo 8, diz assim: pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. Olha só que interessante. Paulo diz aos Coríntios a seguinte coisa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Isso é domínio próprio. Paulo, ele, né, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele traz, né, esses frutos espirituais para nós. E esse fruto né, esse domínio, né, esse domínio de ser dominado, de praticar esse domínio. Então, ele deixa muito claro em Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. O Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Domínio próprio. Né? O tolo derrama sua ira, fica irado, nervoso, começa a falar, esbravejar. O sábio se domina e reprime, né, essa vontade também de se irar, de cometer a ira, de ficar irado. Então, olha, Provérbios falando sobre se dominar. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Olha que coisa maravilhosa. Provérbios, né? Provérbios capítulo 12, versículo 24. O homem esforçado dominará. Nossa. Mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Olha que o poder do domínio, né? O poder de dominar, de ter temperança, né? De se controlar. Você vai falar assim: Fernando, é difícil demais. Lógico que é difícil, por isso que nós temos que procurar a presença do Espírito Santo, por isso que é fruto do Espírito Santo, não é fruto nosso. A queda, né? O pecado nos destituiu de muitas coisas. Romanos capítulo 3 fala que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer e nem quem faça o bem. Então o pecado, né, nos destituiu de muita coisa, nos tirou muita coisa. Nos tirou esses equilíbrios que estão aqui através do fruto do Espírito Santo. Por isso que é o fruto do Espírito Santo, não é o fruto do João, não é o fruto do Fernando, não é o fruto da Maria, é o fruto do Espírito Santo
que venha a nós, nos auxiliando no nosso comportamento, nas nossas atitudes, dentro de casa, no trabalho, na vida cristã, na vida pessoal, nos relacionamentos com os amigos. Isso tudo coopera conosco. Esses frutos nos traz muitos, por isso que a palavra de Deus nos fala, quando ele encerra de passar essa galeria de frutos do Espírito Santo, Paulo diz: contra eles não há lei, ou seja, não tem como, ficar tudo muito forte, muito claro, né? Então, por isso que tem que haver essa presença do Espírito Santo. O tolo, Provérbios capítulo 19, versículo 10, diz assim: o tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Nossa! Olha só que coisa interessante. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos um escravo dominar os príncipes. Quando eu não tenho um domínio na minha vida, eu fico escravo dos meus desejos, das minhas paixões. Então, como que eu vou dominar príncipes? Eu vou dominar aqueles que também têm a mesma coisa que eu. Nossa! Eu não sei se você entendeu, conseguiu fazer a leitura deste texto. Vou repetir: o tolo não fica bem viver no luxo. Ele é tolo, ele vai desperdiçar tudo, não vai quebrar tudo, vai estragar tudo, vai desarrumar tudo. Ele é tolo. Ele não tem sabedoria para viver num lugar arrumado, higienizado. Ele é tolo. Infelizmente, né? Ele não consegue fazer isso. Da mesma forma, quanto menos o escravo dominar o príncipe, ou seja, se eu não dominar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas ações, os meus comportamentos, como é que eu vou dominar algo precioso? Como que eu vou dominar as minhas finanças? Como que eu vou dominar a minha vida moral? Como que eu vou dominar a minha vida familiar? Se eu não consigo dominar a mim mesmo. Quando fala de dominar os príncipes, fala de coisas preciosas, especiais. Príncipe fala de coisas grandes. Então, quando eu começo a dominar, eu saio desse estado de escravidão, ou seja, não são mais os meus desejos que vão me dominar, não são mais as minhas vontades que vão me levar a beber, a fumar, a fazer isso, a fazer aquilo. Desculpa as colocações aqui, né? Cada um é no seu quadrado, e glória a Deus, aleluia. Cada um vai dar conta de si, mas está aí a observação. Como que eu vou dominar outras coisas? Se eu não consigo dominar as minhas finanças, eu vou começar. Como que eu vou dominar aquilo que é precioso? Olha, como que se eu não domino a minha boca, a minha fala, se eu não domino o que eu falo, o que eu digo, como é que eu vou dominar? Como é que eu vou querer dominar príncipes? Como? Se eu não domino as minhas vontades, os apelos da minha carne, como que eu vou dominar os príncipes? Então, por isso que nós precisamos deste fruto, o fruto do Espírito Santo, que nos ajuda, né, nesse domínio próprio, nessa temperança, né? Outra coisa interessante, está lá no livro de Salmos, capítulo 19, 33, Salmos 119, 133 diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não permita que nenhuma iniquidade me domine, ou seja, me ajude a ter domínio próprio, para que eu não seja, né, vencido pelas iniquidades que vêm sobre a minha vida, que querem manifestar por conta da queda, do pecado que nos destituiu de algumas coisas. Domínio próprio. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a alcançar esses frutos, na medida que for necessário, eles se manifestarem para o nosso bem e para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa nos ajudar
a viver em espírito, né? Inclinados para o espírito e não cumprindo as concupiscências da carne, né? Manifestando as obras da carne, mas sim andando em espírito para cumprir as coisas do espírito. Que Deus possa nos ajudar, porque seremos beneficiados, seremos abençoados, e o nome dele será glorificado, e as outras pessoas que estão ao nosso redor, estão caminhando conosco, serão abençoadas. Nossa casa será abençoada, nossa família será abençoada, nosso lar será abençoado, todos nós seremos abençoados. Que o Senhor e o Espírito Santo nos ajude para isso, é a nossa oração agora que nós vamos fazer. Depois estaremos orando por você, mas vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a praticar essas virtudes continuamente. E nunca haverá lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Nada, nenhuma lei. Não há lei contra os frutos do Espírito Santo. Agora, contra as obras da carne, aí há lei. Por incrível que pareça, quando se manifesta as obras da carne, manifesta-se a lei. Quando se manifesta as obras do Espírito, aí não se manifesta nenhuma lei. A lei contra o amor, contra a mansidão, contra a bondade, a fé, o domínio próprio, que é a temperança, não tem. Agora, a lei quando roubar, tem lei quando prostituir, tem lei quando se usar do vício, tem lei. Mas quando praticamos os frutos do Espírito Santo, não há lei. Só há bênçãos, né? Só há vitórias para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que manifeste esses dons em nós, para louvor e glória do nome dele. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, obrigado por essa série Obras da Carne, Frutos do Espírito Santo, que nós estamos terminando hoje, Pai, analisando, pensando, refletindo em cada obra da carne, em cada fruto do Espírito Santo, vendo aquilo que pode nos atrapalhar no nosso viver contigo, com o próximo, e aquilo que pode nos ajudar a viver bem contigo e com o próximo. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou em nossos corações, por ter falado em nossa alma de uma forma muito preciosa e poderosa. Muito obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a viver sobre os frutos do Espírito Santo, que não há lei. Não há lei contra o amor, contra a bondade, contra a benignidade, não há amor contra a fé, fidelidade, não há amor contra a mansidão, domínio próprio, não há amor contra essas coisas. Não há lei contra essas coisas, contrário às obras da carne, que é onde a lei vai se manifestar por conta de tudo aquilo que a obra da carne faz e acaba, ó Deus Todo-Poderoso, sendo punida por isso. Que o Senhor nos ajude a entender o perigo das obras da carne, mas também nos fazer compreender a bênção que é viver sobre a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor. Nos ajude para a glória do teu nome. E tome essa família nas tuas mãos, essa casa nas tuas mãos, essa pessoa que nos ouve agora na tua presença nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo possa estar auxiliando, ajudando, amparando, cooperando de uma forma muito poderosa com cada um, no nome de Jesus. Suprindo as necessidades de cada um, Senhor. Operando no coração e na vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. Assistindo com curas, com milagres, com salvação. Em nome de Jesus, para a tua glória. Assim nós te pedimos, ó Pai, e assim nós te agradecemos, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Aleluia! Glória a Deus, maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, né? O nosso Jesus maravilhoso, precioso. Bom, então você fica aí aguardando, né, para a semana do dia 20, mas segunda-feira nós estamos de volta, se Deus quiser, meio-dia. Nós vamos fazer um postzinho para poder divulgar esses novos horários. Queremos orar pela irmã, né, vamos orar também nessa hora, né? Tem a irmã Elizabeth, né, na atividade, alô, pedir oração pela família dela, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estendemos as nossas mãos em direção, meu Pai, à casa da irmã Elizabeth e toda a sua família. Meu Deus, que a tua unção seja sobre a casa dela, que a tua presença seja sobre a vida dela, sobre o seu coração, sobre a sua alma, e que o Senhor, ó Deus, esteja guardando, protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Alcance, meu Pai, essa família, meu Deus, e faça uma grande obra, continue guardando, protegendo, e faça algo muito precioso nesta casa, para a glória do teu nome. Nós assim abençoamos e oramos para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém? Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Olha, então, segunda-feira nós vamos voltar, segunda-feira, meio-dia, programa Encontro com a Palavra, até nós passarmos essa semana informando, né? Colocando o postzinho lá dos novos horários. E mais feliz ainda eu estou, não porque diminuiu 2 dias, glória a Deus, aleluia, não diminuiu, colocamos um programa, então serão 3 dias, olha, terça meio-dia, quarta 11h30 da noite e quinta-feira meio-dia. Ficaremos 3 dias assim, né, bem próximos, ministrando, né, e abençoando a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus, tá bom? Tenho certeza que será precioso, poderoso para a glória do Senhor Jesus, ok? Sempre a gente faz se adequando, porque, como eu falei com a Nislane, né? O negócio é o compromisso, né? O negócio é o compromisso. Às vezes a gente fica na correria para montar, organizar, preparar, isso faz parte, mas o negócio é o compromisso, né? Às vezes a pessoa está ali, né? Para poder ouvir alguma coisa assim, acaba a gente, né, tem que ter essa cautela de estar dando assistência direitinho, né? Mas vai dar tudo certinho, tá bom? Bom, tá aí a nossa programação desse final de semana, né? Hoje, campanha nas 7h30 presencial e online, da nossa campanha Vale dos Ossos Secos, falando sobre a vida abundante que Jesus quer derramar em nós. Vamos fazer a sexta administração, a sexta unção, amanhã, Mocidade Zuso, né? Em nome de Jesus, domingo de manhã às 8 horas, domingo de manhã às 9h30, domingo à tarde às 5 horas e domingo à noite 6h30 na nossa grande Santa Ceia. Espero vê-lo você lá, espero você levar um visitante para poder estar participando conosco de uma forma muito maravilhosa e poderosa no nome santo de Jesus, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana ou um bom final de semana em nome de Jesus. Deus abençoe.